Isto é assim, diz o Senhor. Foi dito antes de acontecer e tudo mais. Veja se isso não é verdade. Mesmo depois de ter ido, isso ainda continuará. Estamos no fim dos tempos, amigo. Olha, estou esperando a vinda de Jesus Cristo. Abençoado Senhor Jesus Cristo, que dei a minha vida quando era jovem. Eu estou esperando pela sua vinda. Eu creio que como Abraão, que crescia forte na fé, expressando a Ele diariamente, e eu creio que cada crente está fazendo a mesma coisa. Eu tinha 39 anos de idade e isso foi quando eu primeiro encontrei o irmão Branham. O irmão Billy Paul estava trazendo ele a mim e ele falou para mim onde ficar, se eu queria ver o irmão Branham. Então eu fiquei naquele local onde o irmão Branham parou e nós conversamos, estendemos as mãos. Quando vi o irmão Branham pela primeira vez, olhar o homem, você sabia que ele era diferente de outros homens, de alguma forma. Eu encontrei um homem pelo nome de Charlie Mitchell. Charlie Mitchell se tornou um grande amigo meu. Ele foi machucado na mineração. Ele trabalhou vários anos na mineração. Ele foi ao médico, examinaram ele, encontraram um tumor no seu pulmão esquerdo, tamanho de um punho. E ele sabia que eu tinha ido nas reuniões do irmão Branham. Então ele decidiu que ele queria ir nessa reunião que eu encontrei, que era a série de casamento e divórcio. Então, nós fomos, eu e minha esposa, e mais 2, 3 irmãos com a sua esposa. O irmão Mitchell estava sentado no lado do auditório e eu estava sentado do lado do ginásio. Eu e vários irmãos do lado do ginásio. E o irmão Branham pregou a mensagem: hoje, esta escritura tem se cumprido. Então, eu fui com a minha esposa e mais algumas pessoas e nós não podemos ir, ele não pôde ir na reunião primeira noite, porque ele estava muito doente. Na segunda noite, o irmão Branham pregou: hoje essa escritura tem se cumprido. Charlie Mitchell estava sentado no auditório principal. Eu e alguns irmãos estavam no ginásio. O irmão Branham não poderia olhar os dois lados. Ele tinha suas costas para nós. Quando ele terminou aquele sermão, ele chamou 2 pessoas, falou de suas condições. Você também tem um problema na garganta, certo? Você está orando sobre isso. Você está nervoso sobre algo quando você deixar a reunião, porque você é um ministro, você tem alguns compromissos. Você crê que Deus sabe quem que você é? Reverendo Smith, vai, em nome de Jesus Cristo. O que? Peça sua comida, sua garganta não incomodará. Quem ele tocou? Todo o tempo que Charlie Mitchell estava orando, Deus mostrou a ele suas condições. Eu estava do lado do ginásio com outros homens, e nós todos estávamos orando para que o irmão Branham chamasse o irmão Mitchell. Há um homem sentado aqui atrás, está sofrendo. Ele tem um tumor no seu pulmão esquerdo. Sim, ele não é daqui. Você é um trabalhador da mineração. Eu sou totalmente estranho para você, isso é certo? O tumor está no seu pulmão esquerdo e você está para uma operação imediatamente. Você não é daqui. Você é fora da cidade. Você é de Virgínia. Certo? Você crê que Deus sabe quem você é, Senhor Mitchell? Vá para casa e Jesus Cristo te curou. Pergunte ao homem, nunca vi ele em minha vida. Ele estava sentado orando. Este dia, esta escritura. E eu sabia que o irmão Branham não conhecia Charlie Mitchell. Então, quando ele disse: você, Senhor, aí, do tumor do seu pulmão esquerdo, todos nós começamos a chorar em lágrimas, porque nós sabíamos que ele estava falando sobre Charlie Mitchell. Charlie Mitchell foi, tirou o raio-x e a enfermeira trouxe o raio-x e o médico disse: você está com o raio-x errado. Charlie ouviu ele da sala e aonde estava a enfermeira e ele veio e disse: não, doutor, eu já estive na reunião e eu fui curado. Então
o médico disse, volte daqui a um ano para checar de novo. E Charlie Mitchell voltou, mas ele não tinha que ir. Ele estava perfeitamente curado. Você tinha que sentir que ele estava próximo de Deus, porque o ministério do irmão Branham era tão peculiar que ele estava sob a unção de Deus até conseguir você chegar à presença de Deus com ele. E assim ele chamava as pessoas, falava os seus nomes, suas condições, número de suas casas, onde eles viviam, cidade, estado. Era simplesmente um ministério que eu nunca tinha visto ou ouvido. Por 20 anos, o irmão Mitchell serviu a Deus. Fomos amigos, companheiros, todo o tempo. Então, Charlie Mitchell conseguiu esse grande milagre. Não foi o irmão Branham, foi Deus. Irmão Charlie Mitchell. Testemunha ocular. E como pela fé em Deus e através do ministério do irmão reverendo William Branham, ele teve uma cura incomparável de um tumor terrível. E agora o senhor Mitchell vai dizer nas suas próprias palavras e desse inacreditável acontecimento de cura através deste ministério do irmão William Branham. Agora, isso foi 13 anos atrás, senhor Mitchell, e você tem se sentido bem desde então? Sim. Eu trabalhei como mineiro aproximadamente 23 anos. Isto foi onde vocês trabalhando na época? Sim, isso é onde eu trabalhava na época. Eu tive um acidente. Quando eu tive o acidente, eu tive uma contusão no cérebro, ouvido machucado, pescoço e também na espinha. O que aconteceu no acidente em si mesmo durante a mineração? Eu era um mecânico, operador do carrinho, e operador do carrinho, e a barra caiu e bateu na cabeça. Isso é onde o carrinho desce para a mineração? Sim, é o carrinho onde transporta todos os homens. Eu entendo, algumas mineração são horizontais, outras são verticais. Essa é diretamente para baixo. Sim, para baixo. Você operava esses carrinhos? Sim. Então você operava e a barra caiu na sua cabeça. E o que aconteceu então? Veja, aquela barra caiu na cabeça, eu fiquei inconsciente e eu fraturei o meu crânio e machucou meu ouvido e a minha espinha. Eu estava inconsciente e eles me levaram para o hospital. E durante o tempo, naquela época, eu estava inconsciente. Minha esposa chamou o reverendo Falter, meu pastor, e ele veio e orou, e Deus me libertou. Mas no processo dos meus exames na empresa, eles me mandaram para diferentes hospitais, mais ou menos 6. Isso era a mineração, a empresa da qual você trabalhava, que mandou para vários hospitais, sim. E eles mandaram para fazer um exame completo, completamente, eles queriam saber, eles queriam determinar qual a responsabilidade deles. Sim, e depois que mandaram para Oaks e Kingsport, no West Virginia, no Breastwise, e todos esses diferentes hospitais. E no processo, na época, eles examinaram os meus pulmões, me mandaram para um especialista, o Dr. Smith. E através do processo dos meus exames, eles encontraram o tumor no meu lado esquerdo, era do tamanho do punho. E que ano foi isso? Isso foi em 64, 65, 64. E então, por volta de novembro de 64,
O acidente aconteceu em maio, dia 8 de 64. O acidente aconteceu em maio. De maio, durante o verão, você estava no hospital. Quanto tempo você ficou no hospital? Bem, eu fiquei no hospital por volta de 7 dias pelo acidente, e eles me mandaram por vários hospitais fazer exames, e em novembro descobriram o tumor. Eles descobriram que eu tinha um tumor no pulmão, e ele era especialista em pulmão, e ele me perguntou se algum outro médico tinha me dito isso. Eu disse que não, e ele queria que eu assinasse uma liberação de outros raios-x que eu já tinha feito, e eu assinei, e ele juntou todos os raios-x juntos, e ele fez um rastreamento até 1961. Então, isso era um raio-x que o seu outro médico tinha feito. Sim, senhor. Agora, eu creio, antes da entrevista, você estava me dizendo que você tinha alguma dificuldade de dormir antes do acidente. Sim, eu não sabia qual era o problema, pensei que era o colchão, eu não podia dormir do meu lado esquerdo, era desconfortável. Eu não sabia o que estava errado. Você trocou o colchão? Sim, troquei o colchão. Eu pensei que fosse o colchão, eu fiz um colchão mais suave, e como resultado do acidente e todos os relatórios dos exames, eles descobriram o tumor, mais ou menos o tamanho do seu punho. Sim. E ele também me disse, o Dr. Smith me disse, ele disse, Senhor Mitchell, eu quero te operar, vamos ter que tirar esse pulmão, se você quiser viver. Ele me apontou no hospital de Bristol, e eu tinha que voltar em uma semana, e conforme eu estava voltando para a operação, algo falou comigo. Como eu estava indo, eu estava orando, meditando em Deus, algo falou para mim, e como uma voz audível, ele disse, você não vai ser operado. E eu fui para o médico, do médico Smith, eu disse, doutor, eu não vou ser operado esta manhã, eu não vou ao hospital. E ele olhou para mim e disse, Senhor Mitchell, você sabe que está morrendo com câncer, tumor no pulmão, você não pode viver. E ele falou, se eu fizesse, eu tinha 50% de chance, mesmo que tivesse a operação. Então eu falei, eu quero falar com o reverendo William Branham. Você tinha ouvido ele pelo o pastor Falter. E ele me disse, e me sugeriu que eu fosse para Jeffersonville. Ele estaria ali numa série de reuniões em Jeffersonville, e que nós iríamos. E eu pedi ao doutor, me dá 30 dias para pensar sobre isso. Eu voltei para casa, o reverendo Falter fez a reserva, que eu estava com muita dor, eu simplesmente pensei que quase não podia conseguir. Eu não queria estar na congregação cheia de pessoas, isso parecia que era o tempo para mim. Você já tinha ido nas reuniões do Irmão Branham? Não, nunca tinha ido nas reuniões do Irmão Branham. E como você soube que haveria uma oportunidade para ser orado, e o seu pastor falou que você teria a oportunidade? Sim, ele me disse. Ele disse, ele ora pelos enfermos, e este é o seu ministério. E eu fui para as reuniões, eu entendi que eles tinham o cartão de oração, que ele entregava na reunião, se você quisesse receber oração. E eu fui, mas não consegui um cartão de oração. Era muitas pessoas, sim, muita gente, centenas de pessoas. Você não tem como orar por todos. Não vamos ter oração para os enfermos dessa vez. Então, eu simplesmente fui deixado, eu pensei. Então, eu falei para minha esposa, eu ouvi falar desse homem que tinha discernimento e pode dizer de onde você é, sua ocupação, seu endereço e tudo isso. Eu disse, bem, se eu sou um homem de Deus, eu vou tentar, eu quero ver. E eu fui para o auditório, ele estava pregando
centenas de pessoas e no auditório e no ginásio. Era um auditório dividido? Sim. O auditório era de um lado e o ginásio do outro lado. Sim, Senhor. E você ficou em qual? Eu fiquei no lado do auditório, na terceira fila lá atrás, lá na parte de trás. Eu era um mineiro. Eu falei, nunca vou conseguir. Você não conseguiu ir na frente? Eu pensei que o homem tinha que me ver. Eu pensei que eu tinha que estar na vista dele. Eu simplesmente não consegui. Fiquei atrás. E então, de acordo com que ele começou a ministrar as pessoas para a esquerda e para a direita, ele estava pregando, sim, ele pregou naquele culto. Ele pregou, hoje essa escritura tem se cumprido. Seguro você nunca vai esquecer, nunca vou escrever. Sempre que eu estou desencorajado, eu coloco essa fita. Quando eu fico assim desanimado, eu não sei se o Senhor ou o diabo está me tormentando, eu toco essa fita e a fé me traz de volta para a minha mente. Descreva aquela reunião, porque nós queremos viver esse momento com você. Sim, enquanto o irmão Branham estava pregando na plataforma, ele pregou, hoje essa escritura foi se cumprida, e parece que isso foi diretamente para mim. Então, depois que ele terminou, eu ouvi dele, eu nunca tinha visto ele antes, ele nunca me viu, ouvi dele, ouvi ele falando às pessoas na parte de trás, exatamente naquela hora, ele olhou para trás e ali estava o reverendo Sr. Smith na primeira fila, e ele chamou o Sr. Smith, sim, chamou ele, falou de suas condições, e você ouviu tudo isso, e você estava ciente que ele não conhecia o reverendo Mr. Smith? Não, Senhor, nunca tinha visto algo assim antes. Enquanto eu estava lá, então eu simplesmente curvei a minha fronte, minha cabeça e disse, Senhor, se eu sou um filho de Deus, deixe esse homem me chamar o meu nome. E naquela hora, eu vi um olho olhando exatamente no meu rosto. Louvado seja Deus. E eu simplesmente levantei as minhas mãos e dei a Deus louvores, que ele tinha me visto. E ele olhou de volta para mim e ele disse, você não é daqui, você é de fora da cidade. E ele disse, você é um mineiro. E ele disse, você é de Virgínia. Ele disse, você está para uma operação imediatamente. Ele disse, você vai ter que ser operado. Se isso é correto, levante as mãos. Ele disse mais algumas palavras, fique de pé. E eu fiquei de pé. E ele me disse, vá para casa, Jesus Cristo te curou. E louvado seja Deus, o Espírito de Deus veio até mim. E eu simplesmente, parece que quando o Senhor, e ele virou e começou a falar com outras pessoas, e eu saí da reunião daquela noite, e eu fui para o meu hotel, meu quarto de hotel, e as pessoas perguntaram o que eu tinha feito, e tudo que eu sei é que eu simplesmente deixei todo esse mundo e tomei Jesus. E deve ter sido um momento muito maravilhoso. E Senhor Mitchell, para aqueles que estão assistindo, nós temos essa fita aqui ao vivo, com esta mensagem, que foi gravada em 1965. E nesta mesma reunião que ele te chamou, ele não te conhecia, não, Senhor. Você nunca tinha visto ele antes, não, Senhor. E o reverendo Branham nunca tinha visto ele antes, totalmente estranho. E nós temos aqui a fita, o reverendo Branham chamando o Senhor Mitchell, falando o seu nome, de onde ele é, e todo sobre a sua vida. E eu quero que você ouça agora exatamente como aconteceu na época. Há um homem sentado aqui atrás, bem aqui atrás. Ele tem um tumor no seu lado esquerdo. Ele não é daqui. Você tem sido um mineiro. Isso é correto. Sou totalmente desconhecido para você. Isso é certo? Abane sua mão. O tumor está no pulmão esquerdo e você se submeterá a uma operação imediatamente, certo? Você não é daqui. Você vem de outra cidade. Você é de Virgínia, correto? Você crê que Deus conhece quem você é, Sr. Mitchell? Está certo? Vá para casa e fique bem. Jesus Cristo te faz são. Pergunte ao homem. Nunca ouvi em minha vida. Ele está ali orando. Hoje, essa escritura
Aqui está uma senhora sentada bem atrás de mim, como Sara estava na tenda. Ela está orando por uma filha. Ponha-se de pé. A filha não está aqui. Ela está em outra parte. A filha tem. Você é igual quando uma mulher veio a Jesus e tinha uma mulher atormentada de várias formas pelo diabo. A garota está endemoniada. Ela não está aqui. Ela é você é de Carolina do Norte. Você crê nisso? Isso é verdade, não é? Senhora Ordens, você pode ir para sua casa. Se você crê em todo o seu coração, você encontrará sua filha assim, como encontrou quando Jesus Cristo no tempo passado disse que sucederia. Hoje, essa escritura, o sinal de Sodoma, o sinal da supersemente, o sinal da igreja natural. Hoje essa escritura se cumpriu em vosso meio. Vocês creem nisso? Vocês o aceitam nesse exato momento como seu Salvador e curador? Ponham-se de pé. Eu aceito a minha cura, eu o aceito como meu Salvador, eu o aceito como meu Rei. Cada um de vocês ponha-se de pé. Hoje, escutem, amigos, ele leu a escritura, devolveu a Bíblia ao sacerdote e disse que todos os olhos do povo estavam fitos nele. Então ele olhou e disse: hoje esta escritura se cumpriu. E eu tenho lido a escritura com uma dúzia ou mais de evidências de que estamos vivendo no último dia. E a geração que veria Jesus Cristo retornar à terra. E eu lhe digo esta noite de novo: hoje se cumpriu esta escritura ante os vossos olhos. Vocês em Tucson, vocês na Califórnia, vocês em Nova York, nas linhas telefônicas, hoje se cumpriu essa escritura ante os vossos olhos. Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque as bodas do Cordeiro estão à mão e já a sua noiva se aprontou. Levantemos nossas mãos e demos glória a Ele. Todos vocês, Deus vos abençoe. E você voltou e tirou outro raio-x. E algo maravilhoso aconteceu. Sim, Senhor. Eu voltei para o médico da família. Eu falei para ele todo o processo, o que eles encontraram, um tumor no pulmão. E eu queria que ele tirasse um raio-x. E ele tirou um raio-x e ele disse: Senhor Mitchell, eu quero marcar você com o melhor cirurgião do hospital. E então eu marquei a cirurgia e eu fui para o médico cirurgião com o raio-x e ele disse: Senhor Mitchell, não deixe ninguém te operar, não há nenhum tumor aí. E aquilo realmente moveu a minha alma. E você sabe que eles tinham ambos os raios-x, antes e depois. E do Dr. Smith, quando eu estava lá, ele disse: eu quero tirar outro raio-x de você novamente. E eu ouvi eles argumentando com a jovem: isso não pode ser, isso não pode ser. E eu pensei que, eu tinha o direito de ali dizer: doutor, sim, isso é. E um raio-x estava do lado quando eu tinha um tumor, ali tão grande quanto o meu punho, e no outro já tinha se ido. E completamente ido. E Senhor Mitchell, e alguns anos atrás, eu estava ouvindo esta mesma mensagem, porque eu tenho uma livraria das fitas do irmão Branham na minha casa, e eu estava ouvindo essa fita. Hoje a escritura tem se cumprido, e eu ouvi ele chamando o Sr. Smith, e eu ouvi ele te chamando, mas pouco eu sabia ou cria que um dia estaríamos sentados aqui no estúdio e ouvir diretamente dos seus lábios. E eu quero que todos que estão assistindo, que vendo esse filme, para ser abençoado por esse maravilhoso testemunho, quero lhe agradecer, Senhor Mitchell, e Deus te abençoe. Amém.